Olá, muito bom dia, 7 horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia para você, produtor, bom dia, pecuarista, bom dia para você que nos assiste pela Rede SBA. E já estamos chegando com muita informação do agronegócio e também da pecuária e da agricultura. Você vai ter aqui os principais assuntos. Confira agora os destaques da edição de hoje. O mercado do boi gordo apresenta expectativa de melhora para os preços. Também vamos saber como que vai funcionar a Dinapec, a feira que acontece em março e que vai ter como tema agropecuária de baixo carbono. Demanda ruim faz com que o preço do leite apresente pressão de baixa. Falaremos muito sobre o mercado do leite. E também teremos aqui uma entrevista para falar sobre holding familiar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E o mercado do boi gordo continua pressionado devido às últimas semanas que a arroba do boi gordo tem apresentado baixa, isso devido ao consumo que está também em baixa. Vamos saber mais detalhes na apuração feita pela agência Scott Consultoria. Você a confere agora, a análise feita pelo consultor Iberville Neto. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Nesse primeiro dia de fevereiro, nós observamos um mercado ainda pressionado negativamente. O cenário de escoamento da carne tem deixado a desejar mesmo com a virada do mês. E as expectativas são de que haja uma melhoria nos próximos dias. Isso deve trazer mais ânimo à compra dos frigoríficos, pelo menos aqueles que estão com escalas mais apertadas. Mas, em geral, as programações elas atendem em torno de 3 a 4 dias, elas não estão apertadas, mas também elas não justificam por si só a pressão de baixa. Realmente, a dificuldade no escoamento tem sido o vetor desses testes de valores menores pelas indústrias. Houve desvalorizações em diversas regiões e agora as atenções ficam voltadas para a melhoria do escoamento, que tende a ocorrer com a primeira semana do mês, com o avanço da primeira semana, a entrada na próxima semana e as vésperas do carnaval, que acabam gerando a expectativa de uma melhoria de consumo lá no varejo. Então o varejo tende a vir se estocar e comprar um pouco melhor na próxima semana, é o que as expectativas apontam. Então, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. E com esse recuo nos preços da arroba do boi gordo, a relação de troca acaba sendo até mais favorável para o pecuarista. Isso porque ele consegue adquirir mais gado de reposição. Vamos acompanhar agora a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição na apuração feita pela agência Scott Consultoria. Vamos ver aqui. E nós começamos pela região centro-oeste. Começamos com Goiás. Na cidade de Goiânia, o preço da arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 133. O boi magro está cotado em 1.820. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. Com o garrote avaliado em 1.540, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses fechou ontem a 1.300 unidades e na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,7 bezerro. E nós vamos agora para Mato Grosso. O boi ontem fechou a R$ 132 a arroba, o boi gordo. Já o boi magro esteve cotado em R$ 1.700 a unidade. Na relação de troca fechou entre um boi gordo para a compra de 1,3 boi magro. Com um garrote de até 18 meses avaliado em 1.440, a relação de troca ficou da seguinte forma: um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses foi cotado ontem em Mato Grosso, foi cotado ontem a 1.170. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. E para finalizar, nós vamos até o estado de Mato Grosso do Sul.
Vamos acompanhar a cidade de Dourados, que fechou ontem a arroba do boi gordo a R$ 133. Vamos ver aqui como ficou a situação na relação de troca. O boi magro esteve cotado em 1.760. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,3 boi magro. Já o garrote esteve avaliado em 1.520. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses em Mato Grosso do Sul, em Dourados, esteve avaliado em 1.240. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,8 bezerro. Você acompanhou a relação de troca na região centro-oeste do país com os números apurados pela agência Scott Consultoria. Temos agora mais valores de mercado. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças do país. Agora uma notícia boa. A União Europeia está pronta para fazer novas concessões no setor agropecuário, especialmente sobre a carne bovina. O anúncio foi feito ontem na rodada de negociações que aconteceu em Bruxelas. Mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. A União Europeia quer concluir as negociações com os países do Mercosul. Depois do fracasso de Buenos Aires em dezembro, nesta semana, os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai se reuniram com a comissária de Comércio da Europa para tentar fechar uma negociação. Os europeus garantem que podem melhorar as ofertas na compra de carne bovina, mas em contrapartida querem que o Mercosul amplie as importações de autopeças e laticínios dos países do bloco. E o debate ainda não chegou ao fim. Negociadores da União Europeia e dos países do Mercosul voltam a se encontrar na sexta-feira em Bruxelas. Odacil Canepa para o SBA. O assunto agora é a previsão do tempo. Nos últimos dias, nessa semana, por exemplo, choveu muito na região centro-oeste. Em vários estados, a chuva chegou forte e também de forma irregular. E isso acabou favorecendo os pastos. E vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essa situação otimista para o pecuarista deve continuar para os próximos dias. Ô Juliana, conta pra gente, como fica a situação na região centro-oeste? Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Olha, essa condição de chuva persistente na região centro-oeste ainda deve permanecer ao longo desta primeira quinzena do mês de fevereiro. O solo já segue com bastante umidade, beneficiando grande parte dos pastos da região, índices em torno de 80%, 90% na maior parte da região. E nos próximos 5 dias, teremos chuva ainda na região centro-oeste por conta de um corredor de umidade que segue transportando umidade aqui para o Mato Grosso e Goiás, isso com mais intensidade. Então, não se descarta até a ocorrência de temporais no norte do estado goiano e ainda também na faixa leste do Mato Grosso. O volume de água é bastante elevado. Em Goiás, pode chover até 130 milímetros no norte do estado. Agora, no Mato Grosso do Sul, esse estado acaba por ser influenciado por uma massa de ar mais seco que atua no sul do Brasil, garantindo ainda tempo firme aqui no sul e no leste do estado. No decorrer da segunda semana, esse corredor de umidade ainda atua, mas já perde intensidade. Tanto que os acumulados agora ficam em torno de 50, 30 milímetros entre Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, a chuva começa a se espalhar novamente, mas ainda não ganha força. Ao longo da terceira e última semana, as instabilidades agora na região centro-oeste voltam a ganhar um pouco mais de intensidade aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, e grande parte dos 3 estados da região recebem pancadas com volumes significativos. Então, durante as próximas semanas, como ainda chove na região centro-oeste de maneira abrangente e também com volumes bastante expressivos, o sol
solo segue úmido e os pastos devem manter bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo. E agora o assunto é sobre um evento que acontece em março. Aliás, esse evento acontece todos os anos, é promovido pela Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É o evento chamado Dinâmica Agropecuária Dinapec. E esse ano acontece a 13ª edição, vai acontecer em março, e a Embrapa apresenta ao mercado as novas tecnologias em cultivares e também em manejo. Você confere agora detalhes na reportagem de Kylie Rodrigues para o quadro Tecnologia e Produção. O objetivo da Dinâmica Agropecuária Dinapec é transferir tecnologias para a sociedade, como ainda para o produtor rural. A feira é uma oportunidade de discussões em que pesquisadores de várias unidades demonstram na prática resultados concretos de pesquisas em diferentes segmentos. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. A atividade detém técnicas de produção sustentável que proporciona aumento da produtividade, conciliando a conservação e contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vamos contar com 10 unidades da Embrapa que vêm aqui participar dos roteiros e das oficinas nos temas entre sustentabilidade, em redução de emissão de gases, em fixação de nitrogênio, enfim, são várias temáticas que vão ser tratadas aqui, integração agricultura-pecuária. Nós temos os parceiros também que vão estar conosco, Fundação Chapadão, Fundação MS, Agraer, Senar. Então vai ser um momento assim são 3 dias de bastante tecnologia, de bastante discussão, troca de experiências. Então vai ser bastante produtivo. Roteiros de melhoramento animal, produção de novilho precoce, agricultura familiar, como ainda produção sustentável de leite, serão assuntos que os produtores, técnicos e acadêmicos irão encontrar na feira. A feira visa compartilhar conhecimento e soluções para a agropecuária nacional. A cada edição, o número de visitantes aumentam, o que demonstra o interesse por tecnologias que podem ser aplicadas no campo. A gente tem um público crescente, né? A cada ano a gente tem aumentado em cerca de 20%, 30% do nosso público a cada ano. Além dos roteiros e das oficinas, a gente vai ter alguns painéis de discussão sobre temas relevantes. Então a gente sempre tenta buscar inovações, mostrar novidades, interagir de formas diferentes com o público. Vamos ter esse ano a Dinapec Kids, né? Então alunos de escolas de ensino fundamental virão aqui, terá um roteiro específico para eles, porque é importante que a gente também já vá mostrando desde pequeno para as crianças a importância do agro, a importância da agropecuária, das pesquisas. Para quem deseja fazer a pré-inscrição, que é gratuita, basta acessar o site dinapec.com. No ambiente virtual, o visitante já pode acompanhar a programação da feira. A Dinapec acontece de 7 a 9 de março aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Kylie Rodrigues para o SBA. Você terá a cobertura completa da Dinapec 2018 aqui na rede SBA, aqui pelo canal do Boi. Hora de intervalo comercial, faltando agora 23 minutos para as 8 horas da manhã. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com um link para falar sobre o novo programa da rede SBA e também informações sobre holding familiar. Fique com a gente. Faltando 20 minutos para as 8 horas da manhã, pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. E na próxima semana, a rede SBA, o canal do Boi, tem novidades para você. Na próxima quarta-feira, dia 7, acontece a estreia do programa Boi em Pauta. Para saber mais detalhes, para saber mais informações com relação a esse programa, nós vamos até Sinop, em Mato Grosso, onde está o Bruno Lopes, que vai contar para a gente detalhes desse programa. Ô Bruno, muito bom dia para você. Conta para a gente como será o Boi em Pauta. Muito bom dia, Antônio. Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo SBA.
O Boi em Pauta é um evento onde nós trazemos informações por meio do agronegócio, sempre com palestras. E dessa vez quem vai ser o palestrante vai ser o Helder Bruno, engenheiro agrônomo, falando sobre assuntos bem bacanas. Vale a pena o amigo pecuarista ligar a televisão aí na quarta-feira, às 7h30, horário local de Mato Grosso, e acompanhar. E logo em seguida temos a oferta de 1.000 animais, acima de 1.000 animais, animais filmados aqui no norte do Mato Grosso, animais filmados na região de Juara, Alta Floresta, Apiacás, Cotriguaçu, enfim. Esperamos aí cerca de mais de 1.000 animais. Você é nosso convidado a nos acompanhar durante essa data. Antônio. Perfeito. Ô Bruno, fala pra gente também, vocês terão entrevistas por aí também, além da boiada, terá entrevistas também no programa todas as quartas-feiras, é isso? Isso mesmo, Antônio, sempre trazendo informações para o amigo pecuarista, para o amigo também agricultor, né? Sempre assuntos relacionados ao meio do agronegócio. E dessa vez o Helder Bruno, falando sobre assuntos bem renomados hoje dentro do agronegócio. Eu gostaria aqui de convidar o amigo pecuarista para nos acompanhar às 7h30, horário de Mato Grosso, às 20h30, horário de Brasília. E aqueles amigos pecuaristas ainda que não filmaram seus animais, ainda dá tempo, entre em contato pelo 66-3532-0077, que ainda dá tempo de agendar a filmagem de seus animais. E para os amigos que nos acompanham, os amigos compradores, façam uma visita aqui na região, para o nosso escritório aqui em Sinop. Temos escritório também em Juara e Alta Floresta, prontamente para atender a vocês, amigos. Perfeito. Antônio, eu deixo aqui então o meu convite. Fica o convite para quarta-feira, dia 7, quarta-feira à noite, às 20h30, horário de Brasília, Boi em Pauta. Perfeito. Muito obrigado para você, Bruno. E boa estreia também, né? Próxima quarta-feira, dia 7, às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. Você não pode perder o programa Boi em Pauta. E agora o assunto é sobre holding familiar. No ano de 2017, o Bom Dia Produtor fez várias entrevistas para falar sobre o assunto. E uma das que mais deu repercussão foi uma entrevista com o advogado Rodolfo Bertin. Ele que é especialista em holding familiar, ele falou tudo sobre o tema. Você recorda agora. E para tirar as dúvidas sobre o assunto holding familiar, eu recebo agora o advogado Rodolfo Bertin, que está aqui ao meu lado. Rodolfo, muito bom dia, doutor. Bom dia, Antônio, tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para o produtor rural, para o pecuarista que nos assiste nesse momento. Primeiramente, vamos definir o que seria holding familiar e quais são os objetivos quando aplicado a uma empresa rural. Olha só, Antônio, é bom falar que essa questão da palavra holding muitas vezes deixa o produtor assustado, né? O que é isso? O que vem a ser a holding? Então, a primeira coisa, já tirar essa mística do que é a holding. É simplesmente uma empresa, uma limitada normal ou uma empresa, uma SA de capital aberto, onde nós vamos definir as regras de convívio da família, onde nós vamos criar as regras e como vai ser administrado esse patrimônio familiar. Então, a palavra holding, ela acaba assustando um pouco o produtor, né? Que fica com medo. Será que eu tenho tamanho suficiente para isso? Será que eu não sou muito pequena para montar um negócio desse? E a gente fala que hoje a holding cabe para qualquer tipo de produtor rural, do pequeno, médio ao grande produtor. Então, é uma empresa que visa terminar com essa questão do processo de inventário, porque o patriarca vai fazer a doação das cotas, mas vai manter o poder. Então, essa é uma grande vantagem da holding, que o pai ficou anos trabalhando, criando esse patrimônio, mas ele não quer, ele quer evitar essa carga tributária altíssima, que no nosso estado hoje o imposto de herança é 6%, mas ele também não quer perder a gerência. Então, fazendo esse trabalho, ele resolve o problema de inventário, a questão da tributação, que a doação hoje é 3% e um processo de inventário é 6%, então já tem uma diferença grande aí, e ele consegue manter a gestão desse patrimônio. Essa é a grande vantagem do trabalho. Doutor, você falou que no processo de inventário existe uma tributação e cada vez as tributações estão cada vez mais altas. Com relação
as vantagens com relação à tributação. Quais as vantagens que o produtor rural tem ao fazer a holding familiar? Então, como eu falei, a primeira vantagem é a vantagem tributária na questão do inventário, né, na parte do imposto de transmissão, causa-mortes e doação no estado do Mato Grosso do Sul, que era 2% a doação e 4% no causa-morte, e que foi para 3% e 6%. Certo. Então, essa é uma grande vantagem. E a vantagem maior é a seguinte: a doação de uma holding vai ser pelo valor patrimonial das cotas. Então, se eu integralizei uma propriedade rural, por exemplo, por R$1 milhão, só que essa propriedade a gente sabe que ela vale R$10 milhões, a doação vai incidir 3% sobre R$1 milhão e não 3% sobre 10 milhões. Então, essa já é uma vantagem enorme. E outra vantagem, o ganho de capital, que é aquele imposto que incide na venda de uma propriedade rural. Antigamente era 15% e hoje, a partir de 1º de janeiro desse ano, esse imposto foi de 15% a 22,5%, em escalas, dependendo do valor do ganho de capital. Então, por exemplo, se uma propriedade for vendida por 30 milhões, e Antônio, aqui no nosso estado a gente está acompanhando o preço da terra aqui, tem regiões que vale 30 mil, 40 mil reais o hectare. Então, um produtor hoje que tem uma propriedade de 1.000 hectares, tem um patrimônio aí de 30, 40, 50 milhões. Então, hoje, se ele vende esse patrimônio e tem um ganho de capital de 30 milhões, ele vai pagar 22,5% de imposto. Então, se você coloca esse patrimônio na holding, você vai vender esse patrimônio, vai ser tributado apenas em torno de 7%. Então, cai de 22 para 7%. Para 7%. É uma grande diferença. Grande diferença. Então, esses dois são os principais vantagens tributárias. O ITBI também não é pago na integralização do capital dessa propriedade em uma agropecuária. A imunidade tributária está prevista na Constituição Federal e ela prevê que, ao integralizar uma propriedade rural em uma agropecuária, eu não pago ITBI, que no nosso estado, os municípios que cobram esse tributo, em nosso estado todos os municípios cobram 2%. Então, é mais um tributo também que não é cobrado. E, Antônio, uma coisa importante de se falar é que está andando no Congresso também um projeto que quer criar o imposto de renda sobre herança, que não existe hoje no nosso país. E eles querem tributar até 22%, 20% o patrimônio da herança. Então, ainda não foi criado esse imposto, mas pode ser criado e isso vai impactar mais ainda no produtor rural, que vai pagar 20% mais ou menos de imposto de renda sobre herança, se for criado, mais 6% de TCMD, ou seja, quase 30% do seu patrimônio você vai dar para o governo. Então, é importante organizar. Um dos grandes paradigmas, doutor, é com relação à administração e gestão. O patriarca tem medo de passar as cotas para os seus familiares e perder o poder. Explica para a gente se isso acontece ou não, porque o produtor rural que nos assiste nesse momento, ele fica com esse receio. Se eu fizer uma holding, será que eu vou perder poder sobre a administração e gestão da minha propriedade? Antônio, essa é a pergunta número 1, que todos fazem. O produtor trabalhou a vida inteira, ele não quer perder esse poder, ele não quer perder a administração dos seus bens. E no momento da doação das cotas, nós não estamos mais falando em fazenda. Quando eu integralizo o patrimônio dele numa empresa, nós estamos transformando o patrimônio dele todo em cotas. Sim. Quando eu faço a doação de cotas, eu faço naquele momento doação de cotas e mantenho para o pai o usufruto das cotas e também os direitos políticos dessas cotas. O que é os direitos políticos? Ele continua administrando, ou seja, nós fizemos a doação integral para os filhos. Vamos dar um exemplo, ele tem 2 filhos, ele doa 50% para os 2 filhos e fica na condição de administrador da empresa, com os poderes políticos e com usufrutos. Os filhos só vão passar a administrar essa empresa após a morte dos pais, porque o usufruto fica para o pai, na falta do pai, fica para a mãe. Nós não podemos também deixar a matriarca da família desamparada. E na falta dos 2, aí sim que os filhos vão gerir esse patrimônio da forma que eles quiserem. Essa é a grande vantagem desse trabalho. Na constituição de uma holding familiar, logicamente tem que ter um contrato. E quais são as principais cláusulas desse contrato? O que pode ser especificado lá quando se fala em propriedade rural? Antônio, o maior problema que vocês escutam, né, todo mundo escuta o seguinte, que as empresas no Brasil não chegam à 3ª geração ou à 2ª. Por quê? Porque as famílias não organizam essas empresas para que ela continue. Então, quais são as principais cláusulas? Como que fica a questão
dos cônjuges dos filhos, como é que entram os netos nessa empresa. Então, nesse contrato social, você cria essas regras de convivência da família. E o patriarca participando desse momento, a chance de dar uma briga num futuro inventário é muito difícil. Porque o patriarca já sentou com os filhos, já definiram todas as regras de quem vai ser o administrador na falta do pai, qual o filho ou o neto que está mais preparado para seguir essa geração, para continuar tocando. Isso também? Pode, não no contrato e num documento que chama Acordo de Cotista, certo, que é um documento que é também registrado na junta comercial, onde aqui vai ter regras de saída. Você pode até excluir um filho da empresa ou um herdeiro, por exemplo. Você tem uma empresa do agronegócio que depende muito do crédito de banco. Aí um sócio vai e fica com dívida no mercado, fica devendo. A empresa fica também no cadastro inadimplente por causa desse sócio. Então você tem poderes de excluir um sócio da empresa. Não é que você vai excluir e não vai pagar a parte dele. Não, você vai, olha, você tem 50%, a sua parte aqui vale 5 milhões, está aqui seus 5 milhões, você está atrapalhando a minha atividade. Então você cria regras de convívio familiar, você cria a regra de como vai ser apurado o valor desses herdeiros caso não queiram continuar também. Às vezes tem um filho que não vai querer continuar no negócio. Então as regras são para não evitarem os problemas que a gente vê no dia a dia de um processo de inventário. Você vê processo de inventário aqui no estado que está andando há 20 anos, 30 anos, que não acaba. Existe diferença na constituição de uma empresa rural para uma empresa que não seja rural? Só muda o objeto da empresa. Então, a agropecuária vai ter por objeto atividades agropecuárias. Sim. Mas existem situações que a gente olha o patrimônio do produtor e esse produtor, além de ter as fazendas, ele também tem imóveis urbanos. Então, a gente pode ter que, nesse caso, montar uma agropecuária e uma imobiliária, por exemplo. Mas, tanto na imobiliária como na agropecuária, as regras, o acordo de cotista, como eu falei, as regras de convívio podem ser estabelecidas da mesma forma. Não tem problema nenhum. Vamos falar de holding ainda. Em uma holding, por exemplo, a gente pensa que decisões devem ser tomadas através de reuniões familiares, onde todos ali devam opinar. Mas a dúvida ainda gera com relação ao proprietário, ao patriarca. Ele vai perder o poder dele nessas reuniões? Será que a opinião dele vai ser anulada diante de uma reunião para a decisão de um fato importante ou não, doutor? Isso é muito importante também. Como eu falei, o produtor não quer perder o poder. Certo. Ele não quer fazer a doação para os filhos. E vamos dar um exemplo que eu até falo numa reunião com o cliente, que é a parte chata dessa reunião. A gente fica dando exemplos se o filho morre, quando o marido morre, quando a esposa morre. Então, assim, se o produtor, outra pergunta muito importante, ele fala assim, eu vou fazer a doação para o meu filho, mas o meu filho vem a falecer primeiro que o pai. Pode acontecer. Sim. Um acidente. Então, o que a gente coloca nesse momento? Aí o pai vai falar, eu não quero que vá para o cônjuge do meu filho. Porque qual que era a intenção? Doar para o filho. Só que ele veio a falecer. Então, a gente coloca uma cláusula de reversão. Esse ponto é importante. Então, o patriarca doou para o filho, esse veio a falecer, esse patrimônio, ou seja, as cotas, voltam para o pai. Com relação à decisão dele, ou seja, como eu falei, como ele fica com o poder político das cotas, a limitada não é obrigatório você criar as reuniões para tomada de decisões. Nós colocamos no contrato que o administrador, ou seja, o pai, vai tomar todas as decisões, não precisa fazer reunião. Enquanto vivo, ele que toma. Poder. Então, e essa é importante isso, porque infelizmente ainda no nosso estado, você também já deve ter ouvido falar de pais que doam tudo para os filhos, aí na hora que precisa de um tratamento, na hora que precisa de um tratamento médico, de um dinheiro para alguma coisa, os filhos não dão para o pai. Então esse é o maior medo, você pode perguntar para todo produtor, algum produtor já vai ter escutado uma história dessa. Então essa preocupação do poder é o ponto fundamental e o diferencial da holding, porque o pai vai continuar no poder enquanto for vivo, ponto. Isso é importante. Nosso tempo é escasso, o assunto é muito importante, muito vasto. Tem alguma recomendação que você faça a algum produtor rural que está nos assistindo nesse momento? Eu acho que o produtor rural tem que organizar o mais rápido possível o seu patrimônio, porque às vezes ele fica esperando para tomar essa decisão, demora muito e a carga tributária só aumenta e as brigas familiares podem aumentar. Então, faça, o momento é agora, tem que organizar. O momento que o Brasil está passando, político, todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer o ano que vem nessas eleições. Então, o produtor tem que organizar seu patrimônio. Perfeito, muito obrigado. Nada, Antônio, obrigado. Conversamos com o advogado Rodolfo Bertin, falou sobre holding familiar, como blindar a sua propriedade rural.
Faltando 4 minutos para as 8 horas da manhã, vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu deixo você aqui com imagens de um evento que acontece na próxima segunda-feira. Olha só esse gado aqui. O evento acontece às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual de corte da Aroeira Leilões. Você não pode perder, porque teremos animais na oferta para cria, recria e engorda. Marque na sua agenda. Segunda, 8h30 da noite. Voltamos daqui a 2 minutos. Sete horas e 58 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. Desde já, obrigado pela audiência, pela sua companhia. E agora o assunto é sobre o mercado de pecuária leiteira, que nesse mês de janeiro também esteve travado. Acompanhou basicamente as negociações que rondaram para o mercado do boi gordo. Vamos saber mais detalhes agora com a zootecnista Juliana Pila, da Scott Consultoria. Olá a todos! No fechamento do mercado do leite agora de janeiro, referente ao leite entregue em dezembro, nós tivemos uma nova queda no preço do leite pago ao produtor. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média Brasil, o litro ficou cotado em R$ 1,03 sem o frete. Isso corresponde a uma queda de 1% em relação ao pagamento realizado no mês anterior. Em relação ao igual período do ano passado, os preços eles estão 6,8% menores em valores nominais. A demanda ruim é o principal fator dessa pressão de baixa no mercado. Junto a isso, alguns importantes estados produtores atingiram um pico de produção em dezembro, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o que acabou também colaborando para essa pressão de baixa no mercado. No entanto, com a curva de produção mudando agora a partir de janeiro, essa pressão de baixa deve diminuir. Segundo o nosso levantamento, 64% dos laticínios pesquisados, eles apontam para a estabilidade no próximo pagamento. 22% falam em alta e 14% falam em queda. A partir de março, o mercado deve ganhar força com a entre-safra. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima! E agora nós vamos até o município de Aquidauana, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Por lá, a Fazenda Dourada recebe os auxílios da empresa Cargill. Lá eles usam os produtos dessa empresa. Detalhes você acompanha agora na reportagem. Você viaja mais uma vez com o SBA para conhecer um pouquinho mais sobre a influência da tecnologia na produtividade em pecuária. Viemos até a Fazenda Dourada, aqui em Aquidauana, para provar para você a importância de investir corretamente para ter ganhos em pecuária. Região do Taboco, afluente do rio Aquidauana, na transição da Serra de Maracaju para o Pantanal, onde a fauna vasta e exuberante. E a flora, onde predominam aroeira, jatobá e angico, é onde a equipe da fazenda desenvolve um rebanho Nelore e de cruzamento industrial que prioriza o que a pecuária mais pede: produtividade, aproveitamento de uma área que, aliás, é bem manejada pela equipe. O rebanho desenvolvido por Nelson Fialho na Dourada é superior a 1.500 matrizes Nelore, entre as primíparas que se avolumam com cada vez mais precocidade, graças ao desafio vencido com o auxílio de uma nutrição que visa devolver a qualquer pecuarista o investimento feito em resultado. Uma dessas ferramentas utilizadas aqui é a inclusão do rebanho há 2 anos na companhia de melhoramento. O segundo é a nutrição, item fundamental para potencializar componentes como sanidade e genética, formadores do tripé que define uma pecuária bem feita. E é o Renato Macedo, coordenador técnico e comercial da Nutron, a divisão de nutrição animal da Cargill, parceira do SBA, quem se encarrega de fazer esse approach, essa prestação, esse relacionamento com o mercado de pecuária que precisa de tecnologia. E é legal ver que toda essa ciência que vocês têm em cada um desses produtos, Renato,
precisa ter uma aplicação muito correta para que tenha o resultado que você quer que o seu cliente tenha, né? Sem dúvida, o grande diferencial das empresas de sucesso são as empresas que não vendem esse produto. Elas têm o produto, mas elas prestam um bom serviço, elas estão próximas dos seus parceiros, orientam da melhor forma de usar, nas melhores categorias, nas melhores épocas, as formas mais econômicas e eficientes. Mais do que um consultor, o responsável da Cargill se torna praticamente um membro da equipe da fazenda, quando ajuda a definir as manchetes econômicas que serão buscadas na criação. No caso da dourada, a precocidade sexual. E a nossa busca vai ser incessantemente, entre todos os índices zootécnicos que são realmente relevantes economicamente, um deles, que nós vamos buscar muito, vai ser a precocidade sexual. E reforçando, precocidade sexual sem nutrição adequada não existe. A relação custo-benefício aqui é bastante satisfatória, como se observa nessas novilhas prontas para iniciar a vida reprodutiva. Ou nessas fêmeas jovens extremamente bem paridas, com crias que também se beneficiam dessa tecnologia numa recria eficiente, seguindo recomendações de uso de produtos destinados a diferentes épocas do ano e categorias, como a dos touros também jovens e muito bem avaliados, adquiridos de importantes fontes genéticas para repassar as fêmeas que escaparam, por exemplo, dos 89% de índice de prenhez na IATF, como na primeira safra, ano passado. Eu não estou falando em suplementar com ração em grandes volumes o rebanho pleno. Eu estou falando pontualmente, cada categoria trabalhar com a sua indicação adequada. E no caso desse desafio de animais que estão em crescimento, que tem uma resposta de conversão alimentar muito alta, que tem um custo muito mais baixo por pesarem menos, esses animais representam no bojo um resultado financeiro do projeto muito importante. Nessa fazenda, onde nós trabalhamos com a parte de reprodução, ou seja, de proliferação, de produção de bezerros, nós temos um foco muito grande, evidentemente, das nossas vacas, trabalhando com o que a Cargill tem de mais moderno em desenho de suplementação nutricional para essa categoria de vacas, que é o nosso ProBeef Pasto Bom Reprodução, um produto moderno, um produto aditivado, um produto com minerais orgânicos, ou seja, um produto que dá uma garantia de bons resultados de fertilidade e de boa formação de um bom feto, de um bom bezerro, que vai ser gerado nessa estação de reprodução. Nesse período que antecede a estação de reprodução, a gente trabalha com produto com proteico energético 0,3%, que é o quê? Um produto para se consumir 3 gramas por quilo de peso vivo, que é o ProBeef Primer, para que a gente consiga a melhor condição corporal possível para essas novilhas e que elas tenham o melhor resultado possível na estação seguinte, nessa estação, na primeira estação delas, que é agora que elas vão ser expostas à IATF. Renato, essa é a missão da Cargill, né? Até porque nós estamos falando de uma marca que está aqui estampada no seu bolso. Essa chancela é importante, né? Como que uma empresa duraria por 150 anos, né? Sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. Daniel de Paula para o SBA. E mais uma vez o assunto é previsão do tempo. Agora nós vamos falar sobre a região sudeste do país. Chuvas por lá têm sido frequentes, especialmente na região sul dessa região. Vamos saber agora mais detalhes com relação às chuvas na região sudeste. Quem traz para a gente agora as informações é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, essa situação otimista deve permanecer para a próxima semana?
Os sistemas ainda devem seguir influenciando as pancadas de chuva no sudeste ao longo dos próximos períodos. Então, até pelo menos ao longo desta primeira quinzena de fevereiro, teremos instabilidades nas principais áreas de pastagens da região. O solo segue mais úmido aqui nas áreas mais ao sul, entre São Paulo, metade sul mineira, onde os índices passam de 90%. Nos próximos 5 dias, as instabilidades ainda atuam com mais intensidade no norte da região. Isso por conta de um corredor de umidade que acaba sendo organizado por uma frente fria na costa do Espírito Santo. Então tem previsão de chuva mais forte no norte mineiro e também no estado do Espírito Santo. E a chuva é bastante expressiva. Os acumulados podem alcançar até 130 milímetros em apenas 5 dias. Nas áreas mais ao sul da região, o tempo segue seco. Aqui no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, uma massa de ar mais seco atua e não tem previsão de chuva. Durante a segunda semana, as instabilidades voltam a atuar de maneira abrangente na região sudeste. Tanto que volta a chover no estado de São Paulo, não vai ser um volume ainda tão elevado, mas as pancadas já retornam aos poucos. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro é que devem receber as pancadas mais significativas. Durante a terceira semana, volta a chover com mais intensidade aqui no sul da região. Agora, São Paulo, sul mineiro é que devem receber as chuvas mais expressivas e os acumulados já alcançam em torno de 30 milímetros. E a chuva começa já a perder intensidade aqui no norte mineiro e também no estado do Espírito Santo. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva na maior parte da região sudeste. Os sistemas que provocam pancadas de chuva ainda devem seguir atuando ao longo desta primeira quinzena de fevereiro e os pastos ainda mantêm bom ritmo de crescimento, porque as pancadas têm potencial para aumentar a umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E agora o assunto é sobre tecnologia que vai ajudar você, produtor rural, você pecuarista, a fazer a implantação da pastagem aí na sua propriedade rural. E quando se fala em tecnologia e inovação, a gente fala também em Germipasto. Estou aqui recebendo o Guilherme Beretta da Germipasto, que vai falar mais para a gente sobre a VDTech Multi, que é uma versão melhorada da VDTech Plus. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, realmente a VDTech Multi, tanto a Plus como a Multi, são máquinas fabricadas e comercializadas pela Germipasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que tem grandes propósitos para você. Primeiro, eu lembro uma história muito recente, Antônio, desde 2012, quando foi lançada a VDTech 190, que foi o primeiro modelo da VDTech, e o propósito é justamente melhorar sensivelmente a qualidade do plantio da sua semente de pastagem. Com essas máquinas, nós conseguimos falar em número de sementes por metro quadrado, então elas conseguem regular pequenas quantidades, desde 2 kg por hectare até 30 kg por hectare, no caso da VDTech Multi, e traz toda a qualidade de plantio. Eu lembro a história, como eu mencionei anteriormente, Antônio, que muitas vezes a equipe da Germipasto chegava para você, produtor rural, para você, pecuarista, agropecuarista, e oferecia o que há de melhor no mercado, que são sementes puras de 80 de valor cultural, onde nós dizíamos para você que você iria utilizar apenas 5 kg por hectare e que o custo-benefício, o custo hectare dessa semente era menor em relação a todas as outras sementes. Mas diante a não calibragem precisa de máquinas que até então tinham no mercado, nós tínhamos o problema quando a gente falava para você, ó, você vai usar apenas 5 kg por hectare. Então tinha o problema de não ter máquinas para jogar essa pequena quantidade nos seus 10 mil metros quadrados. E aí sim, Antônio, diante desse, vamos dizer assim, desse problema, né, de falta de equipamento com precisão, surgiu um belo dia a ideia da Germipasto em lançar uma máquina que fizesse exatamente essa semeadura. E aí surgiu a VDTech 190, a VDTech Plus e agora, por último, a VDTech Multi. Da VDTech Plus para a VDTech Multi, houveram muitas mudanças nesse processo? Olha, a gente sempre pensou em fazer um equipamento, Antônio, que fosse compatível com a facilidade para o homem do campo lá na hora da regulagem. E da Multi para a Plus nós temos algumas diferenças. A Multi, por exemplo, ela tem um sistema de regulagem que é um pouco diferente em relação à Plus. A Plus era a regulagem através daquelas pequenas placas que se chamam os vibrodosadores. A Multi já é um orifício onde você aumenta ou diminui de acordo com a vazão. A Multi também tem a vantagem, Antônio, de você poder trabalhar com qualquer tipo de material. Então você pode trabalhar desde sementes puras, sementes incrustadas e também sementes com baixa pureza, sementes com 50 de valor cultural. Então você trabalha com qualquer tipo de produto, além das sementes, também tem a possibilidade
de trabalhar com adubos granulados, isca formicida, ou seja, uma máquina muito mais eclética, vamos dizer assim, uma máquina que tem muito mais funções em relação à Plus. Falando em tecnologia, falando em melhoramento, a VDTech Multi, ela também auxilia mais porque ela está numa outra posição no maquinário ali? É isso também, Guilherme? Ou não? Isso, aí com a VDTech Multi, Antônio, o produtor também fica à vontade em escolher qual a posição que ele quer acoplar essa máquina. Tanto na dianteira como na traseira do trator. Nós estamos vendo ela aí na traseira. E muitas vezes a pergunta que não quer calar, né, Antônio? Olha, eu vou colocar ela na traseira do trator, o meu equipamento é uma grade niveladora, como nós estamos vendo aí nas imagens. Será que essa máquina não vai ter problema? Será que ela não vai lançar a semente atrás dessa grade niveladora? Então, a gente pensou nisso também e no máximo a VDTech joga para trás, no máximo 1,5 m. Então, você tendo um cambão um pouco mais comprido da grade, você consegue colocar também, mesmo a VDTech na traseira do trator, colocar também um segundo equipamento que é a grade ou rolo para fazer a incorporação das sementes. Então ela pode ser usada na frente ou atrás? Exatamente, você pode pôr na frente ou atrás. Nós temos todo o chicote elétrico, né, o cabo elétrico, que muitas vezes se você quiser colocar na frente, como nós estamos vendo nessa imagem, esse cabo também tem a extensão, tem o comprimento que possibilita você fazer dessa forma. Então realmente uma máquina que foi bastante pensada em mínimos detalhes, Antônio, para que o produtor seja o grande beneficiado desse sistema todo e que leve a qualidade necessária para que se tenha um bom plantio de sementes. E diante de tantos benefícios, é logicamente que nós temos clientes satisfeitos, né? Exatamente. Nós vamos assistir uma matéria, o senhor Mário Sérgio é um produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul e ele também, por ser veterinário, trabalha com a parte de assistência técnica, teve o prazer de trabalhar recentemente com a VDTech Multi e a partir de agora a gente confere o que ele tem a nos dizer. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olá, amigo pecuarista. Eu estou aqui na Germipasto com os amigos da Germipasto e estou muito satisfeito porque eles conseguiram desenvolver uma plantadeira que veio trazer uma grande solução na formação das pastagens. É normal, hoje nós jogamos, as empresas normalmente produzem semente de boa qualidade, nós estamos jogando de 80 a 100 sementes viáveis por metro quadrado e quando você vai ver a formação do pasto, nasceu lá 5, 10 plantas por metro quadrado. Por quê? Exatamente por falhas na operação de plantio. Uma das falhas mais importantes que o pecuarista às vezes tem um tabu contra isso é a incorporação da semente. A Germipasto desenvolveu uma plantadeira que consegue jogar, você pode acoplar a plantadeira no trator e ela só joga a semente 2 metros para trás. Quer dizer, você consegue plantar e incorporar numa mesma operação. Então você barateia bastante o custo da operação e a velocidade de plantio. E após plantar e incorporar, você passa o rolo compactador e você vai atingir aí de 60, 70 até 100 plantas germinadas por metro quadrado. E todos nós sabemos que quanto mais planta germinada, menos guanchuma, menos praga de pastagem, e maior produtividade do pasto. Então é muito importante esse trabalho que a Germipasto fez, desenvolvendo essa plantadeira de alta precisão e, no meu modo de ver, baixo custo, porque ela economiza de semente e melhora a qualidade de plantio e ela pode ser usada vários anos. E além de economizar uma operação de incorporação, porque ela faz as 2 operações em uma só, então eu acho que é altamente viável a aquisição dessa plantadeira e efetuar o plantio com ela. E com isto eu sou mais um cliente satisfeito da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, Antônio, para nós da equipe técnica comercial da Germipasto, é uma satisfação muito grande em ouvir o depoimento do produtor rural que utilizou o equipamento na prática e está bastante satisfeito. Como o seu Mário Sérgio, existem vários produtores rurais no Brasil,
né, que já adquiriram sua VDTEC e realmente estão colhendo bons frutos dessa máquina que traz esses resultados de boa formação de pastagem, precisão na distribuição de semente de pastagem e o mais importante, que é o que todo mundo quer, economia com qualidade, porque ela é elétrica, né, então na mesma operação nós conseguimos ter a semeadura e a incorporação da semente de pastagem. Olha, meu amigo, não perca tempo, você que está paquerando, vamos dizer assim, a sua VDTEC há algum tempo, precisa dessa fantástica máquina aí na sua propriedade, lembrando que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, então temos aí a facilidade em deslocar essa máquina, entregar essa máquina até você aí na sua cidade, independente de onde você esteja, mas para isso basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também aí na sua tela 0800 647 0050. É claro que você está visualizando aí também o nosso endereço na rede mundial de computadores, mas se você quiser mais informações sobre a VDTEC, você consegue no www.vdtec.com.br e lá nas mídias sociais você também pode contactar a Germipasto, tanto no Facebook como no Instagram. E para aquele produtor, né, Antônio, que gosta de visualizar vídeos, né, gosta de saber mais informações, no YouTube você tem aí um acervo muito grande de matérias, cliente satisfeito, VDTEC Plus e VDTEC Multi e tudo isso à sua inteira disposição. Antônio, último recado amanhã para você, produtor rural, amanhã é dia de Conexão Rural, dá uma olhada aí. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Camal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olha, meu amigo, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e até a segunda-feira, Antônio. Obrigado, bom fim de semana. Igualmente até você. Segunda. Até segunda. E hora de intervalo comercial, agora são 8h20. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre agricultura e também teremos informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos. Oito horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. E agora o assunto vem de Brasília. Os desafios para o custeio agrícola, a renda do produtor rural e a política econômica brasileira foram alguns dos temas debatidos no seminário Agro em Questão. O evento foi promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Vamos saber detalhes na reportagem de Odacil Canepa. O Plano Agrícola Brasileiro chegou a 200 bilhões de reais em 2017. Só para o custeio foram 116 bilhões, equivalente a 77% do total dos recursos. Para este ano, o maior desafio é manter esses valores. Economistas, políticos e técnicos do governo federal foram convidados para debater o financiamento rural brasileiro. O presidente da CNA defendeu, ao abrir o evento, que o setor precisa de novas fontes de financiamento. A preocupação da nossa casa aqui é com a renda do produtor. Por que com a renda do produtor? Porque cada dia mais o Brasil está batendo um recorde de produtividade, soja, algodão, milho. O Brasil está cada dia mais aumentando a quantidade produzida, mas o que nós estamos sentindo é que cada dia mais o produtor está ganhando menos. O ministro Blairo Maggi não só concordou, como reforçou a necessidade do setor rural a ampliar as fontes de financiamento para o custeio. O ministro disse que vai ajudar nesse setor. Entendemos que nós temos uma fatia. Nos dê a fatia que nós temos e nós vamos destrinchá-la. Nós vamos dizer como vamos gastar isso e aonde vamos colocar o dinheiro. Quando eu me referi que isso é uma competência do Ministério da Agricultura, sim, porque a política agrícola é do Ministério da Agricultura, não é da Fazenda, não é de nenhum outro lugar. Eles podem, quando muito, nos dizer, olha, se vocês não financiarem o arroz, vai subir a inflação. Então a gente pode olhar isso. Mas a política agrícola olha sempre todos os setores. No campo político, a preocupação é a mesma.
a deputada federal Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, que assume daqui a 2 semanas a frente parlamentar da agropecuária, garante que a bancada ruralista vai trabalhar duro em 2018 para aprovar novos projetos voltados ao financiamento agrícola. Esse evento hoje eu acho que foi muito bom, porque nós temos que antever o problema e não depois que ele acontecer e apagar incêndio. Então, tem muitas alternativas, a agricultura brasileira é pujante, tem gente querendo investir, mas nós temos que trabalhar juntos para trazer recursos. Uma das coisas que eu venho brigando aí é pelo CRA, o CRA em dólar, que é um assunto que vocês já falaram comigo várias vezes, é uma das alternativas. Tem muita gente disposta a investir na agricultura, mas nós temos que achar os caminhos da segurança jurídica, né, e o governo aí investir realmente esse recurso oficial nos pequenos e médios que têm mais dificuldade de buscar esses recursos em outras fontes. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. O assunto agora é previsão do tempo para a região sul do país. O extremo sul do Rio Grande do Sul deve receber menos chuva para os próximos dias. Já as demais áreas da região sul do país vão receber chuvas que poderão beneficiar o solo. Detalhes agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação. Exceto as áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul, a grande parte das áreas de pastagens da região sul vem mantendo bom ritmo de crescimento, porque o solo segue úmido. Apenas aqui no extremo sul gaúcho, onde a umidade está mais baixa, mas do centro ao estado do Paraná, tem previsão de pancadas ainda expressivas, então o solo deve persistir com mais umidade. Nos próximos 5 dias é o tempo firme que vai predominar nos 3 estados. Uma área de alta pressão é que passa a influenciar o tempo na região sul e acaba por não garantir a formação de pancadas de chuva. Ao longo da segunda semana já volta a chover, mas é uma chuva mais fraca. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul, não chove mais do que 5 milímetros em 5 dias. E nas demais áreas também da região sul, a chuva começa a ocorrer aos poucos. São pancadas ainda que retornam com fraca intensidade na região. Mas durante o terceiro e último período, mais para a metade do mês de fevereiro, é quando a chuva já começa a retornar com mais intensidade no sul do Brasil. Só que a metade sul gaúcha ainda não deve receber as pancadas mais fortes. Ocorre que no norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná é onde a chuva ganha mais intensidade. Então, durante as próximas semanas, a metade sul gaúcha não deve receber chuva muito expressiva. O solo ainda pode diminuir um pouco mais de umidade e os pastos podem enfrentar alguns transtornos em relação ao desenvolvimento. Agora, nas demais áreas do sul do Brasil, a umidade segue bastante elevada no solo e como as pancadas de chuva ainda persistem ao longo dos próximos períodos, o solo também deve seguir mais úmido e os pastos ainda mantêm bom ritmo de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Agora a informação da região sul do país. A Cotrejuí, a cooperativa agropecuária Indústria de Ijuí, que já foi uma das principais cooperativas do país, possui mais de 60 anos, mas está na sua pior fase. O Ministério Público investiga uma série de fraudes envolvendo os dirigentes dessa cooperativa. Detalhes com Annelise Nicolodi. A chamada Operação Cotrejuí investiga uma série de delitos que estariam sendo cometidos por uma organização criminosa que integra os quadros da cooperativa. Entre os delitos estão a apropriação de grãos pertencentes aos cooperados, adulteração de documentos e fraudes destinadas à obtenção de proveito econômico em prejuízo da instituição. Na última semana, o Ministério Público, em operação conjunta com a Polícia Civil, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em prédios da cooperativa. Os mandados também incluíram as residências de investigados em 16 municípios do estado. A Cotrejuí, que figurou como uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, está desde setembro de 2014 em liquidação voluntária. Tem dívida estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais, 6 mil associados ativos e capacidade estática de quase 1 milhão de toneladas de grãos. O advogado da Cotrejuí disse que não teve acesso ao inquérito e por isso não vai se manifestar nesse momento, mas que a cooperativa deve colaborar com as investigações. Annelise Nicolodi para o SBA. E do sul do país, nós passamos agora para a região centro-oeste. A nossa equipe visitou uma propriedade
em Ponta Porã, a fazenda Jatabaço. Por lá, os trabalhos de colheita da soja já iniciaram, mas devido às chuvas, os trabalhos estão sendo prejudicados. Mais detalhes na reportagem. Na fazenda Jatabaço, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a colheita da safra da soja já começou. Mas as condições climáticas estão atrapalhando um pouco a retirada dos grãos. No início dessa semana, as máquinas ficaram paradas por causa da chuva. As primeiras áreas que foram semeadas no início de setembro do ano passado já foram colhidas. As áreas plantadas no início do mês de outubro, de acordo com o responsável técnico na área de produção de grãos e sementes da fazenda Jatabaço, vão estar prontas para a colheita nos próximos dias. O clima continua instável, as nuvens carregadas, mas ainda assim a expectativa é de boa colheita. Esse está sendo um ano de bastante chuva, né? No mês de dezembro e janeiro nós tivemos praticamente quase 600 milímetros nesses 2 meses. Então a lavoura da soja ela está com um desenvolvimento normal, né? Com expectativa aí de boa produção. E por conta dessa quantidade de chuva, um pouco acima da média, a cultura está tendo o seu ciclo normal, né? E por conta de vários dias nublado, vai atrasar um pouquinho essa época de semeadura e, por consequência, atrasando um pouco a época de semeadura do milho. Ao mesmo tempo que a chuva é boa para o desenvolvimento da cultura da soja, ela favorece também o aparecimento de doenças. A principal delas é a ferrugem asiática. É neste momento que os produtores precisam colocar em campo estratégias para combater essas doenças. A estratégia é você monitorar e ter produtos, né, no caso eficientes para o combate das doenças, né? Então a gente tem uma equipe que vai monitorando e quando necessário a gente entra efetuando o controle das doenças, né? Então é uma estratégia, né, que você tem que ter para o controle de doença, né? É igual uma pessoa, você toma um remédio para, né, quando você tem uma determinada doença, né? Mesmo respeitando o calendário da safra e tomando todo o cuidado com a área plantada, em alguns lugares a situação foi diferente. Nós visitamos a Embrapa Agropecuária do Oeste, em Dourados, e por lá, de acordo com os pesquisadores, houve o abortamento das vagens de soja em pequenas áreas. Dourados e Ponta Porã ficam no sul do estado e os produtores enfrentaram o mesmo problema, o excesso de nebulosidade. A nebulosidade vai impedir que chegue energia, né, suficiente para a planta para fazer aquele processo tão importante de fotossíntese, ou seja, a planta precisa trabalhar, consequentemente vai ajudar, né, no processo de enchimento dos grãos, que é o nosso produto, aí, o nosso alvo. E foram alguns casos pontuais, é que o pessoal está falando de abortamento de vagens, né, a planta derruba a vagem. No Paraná foram mais casos, né? Algumas lavouras a gente acompanhou por relatos, por fotos, que a planta derrubava praticamente toda a sua carga. E isso aqui na região de Dourados foi um caso ou outro, não foi uma coisa generalizada não. O impacto é bem pequeno. E isso a planta acaba fazendo isso como uma estratégia, né? Para ela garantir que ela produza algumas vagens e com grãos, né? Com sementes boas. Então é um efeito natural, já que a planta está passando por uma série de estresse, falta luminosidade para ela fazer fotossíntese, consequentemente pelos dias chuvosos o solo está meio saturado, né? A raiz não consegue respirar adequadamente, falta energia para a planta, o ambiente externo está úmido, tem pouca transpiração na planta, então é uma série de fatores que fazem, né, que induzem a planta a fazer essa queda de vagem. E outros fatores agem conjuntamente, por isso que não é uma consequência generalizada, senão a gente ia ter esse problema em todas as lavouras. Então depende muito do manejo de solo que o produtor faz, da cultivar que ele utilizou, da época de semeadura, então por isso que são casos assim mais pontuais. E daqui a pouquinho nós teremos informações com relação às negociações do mercado financeiro, as negociações nacionais e também internacionais.
Hora de intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Agora são 8 horas e 35 minutos. Fique por aqui. 8 horas e 37 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. E agora o assunto é sobre os embargos à carne brasileira por parte da Rússia. A Sara Kirchhoff conversou com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Francisco Turra, que falou, entre outros assuntos, sobre essa volta à exportação de carne para a Rússia. Vamos ver. Francisco Turra, presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal e também ex-ministro da Agricultura. Seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Estou aqui com muito prazer para conversarmos um pouco e trocar uma ideia sobre o que acontece com o nosso setor, tanto ontem, o que aconteceu, como o que pode acontecer nesse ano. Tá certo. Vamos começar por ontem, então, porque tem muitos assuntos aqui, mas um deles que eu gostaria de comentar com o senhor é a questão de como que se comportou o mercado de frango e de suínos em 2017. Os dois tiveram aumento na receita, mas diminuição aí no volume exportado. É isso? Como é que a gente avalia esse cenário? Bem, um ano de crise, carne fraca, repentinamente alguns mercados retraíram, exigiram mais, isso é normal. E, em consequência disso tudo, principalmente no final do ano, com o fechamento de algumas empresas temporário para a União Europeia, nós tivemos aí um volume inferior ao que nós prevíamos. Em volume caímos mesmo. Não foi significativo, mas foi uma queda que não acontecia há 10 anos. E, graças a Deus, superamos porque a receita foi positiva e bem. E para suínos, idêntico. A China, nesse ano, não teve um comportamento tão agressivo como no ano anterior, por problemas locais, internos, e tivemos alguns mercados que foram um pouco reticentes. A Arábia Saudita estava hiper estocada, comprou menos, mas a gente considera normal. Agora, o fato positivo é ter uma receita maior num momento assim. Porque, a rigor, muitos esperavam que, fruto da operação, o Brasil fosse minimizar, vender preços depreciativos, e não, ao contrário. O Brasil valorizou como nunca os preços dos seus produtos em dólar. Nesse sentido, então, a gente só comemorou no final do ano. Dá para se dizer que depois de um ano tão difícil, o Brasil saiu bem no lucro, né? Você saiu muito bem. Saiu muito bem. Presidente Turra, e aí falando da Rússia em específico, por enquanto a Rússia não está importando carne do Brasil, né? Tem alguma previsão de que esse quadro ele seja revertido? Bom, a Rússia, você sabe bem, ela importa carne de aves em quantitativo pequeno, ela tem uma produção boa, mas 40% do que nós exportamos de carne suína é para eles. E eles, 95% do que importam é do Brasil. Então, é uma relação íntima e importante. A Rússia, lá pelas tantas, no final de dezembro, antes até, ela reclamou que o Brasil não se pronunciava sobre 3 pedidos. Um deles, a habilitação de uma planta de frigorífica de bovinos, que é natural, não há problema, importação de pescados e também de trigo. Nós somos importadores. E o Brasil não pode se fechar, mas havia uma demora muito grande que desagradou os russos. Eles aproveitaram o momento em que normalmente encerram as exportações por causa do clima frio, gélido da Rússia, cessam as exportações em dezembro, janeiro e meados de fevereiro que retomam. E suspenderam, como um alerta. O Ministério foi dialogando e chegou o momento de encontrar uma saída, liberando trigo, liberando pesca e também carne de bovinos, especialmente picanha de um frigorífico do Miratório. Tudo está pronto, mas até agora oficialmente não veio a liberação. Então isso causa um tremor a nós também. Tanto é que nesta semana nós temos uma contagem regressiva para o final desse embargo. Podem vir boas notícias aí. Nós temos muita confiança, porque o Ministério tem mais do que nós. O ministro Blairo anuncia que está aberto, mas na verdade oficialmente não está. Então vai haver um encontro do secretário de Defesa, Brasil e Rússia,
E também o ministro Blair estará na Alemanha, onde acontece esse encontro na Green Week, que vai acontecer na Alemanha. Então, essa é para nós uma hora decisiva e alimentamos muita esperança, porque desse ano que vem, a Rússia não só compra para ela, mas para os turistas, que aos milhões irão para lá por causa da Copa do Mundo. E aí deve haver alguma mudança na fiscalização? Deve haver mais rigor, talvez, na fiscalização desses produtos embarcados? Não havia problema. Alegaram, por exemplo, que havia no produto raptopamina. Mas não é verdade. O Brasil fez contraprova. O Brasil é cuidadoso para não ferir suscetibilidade de mercado nenhum. E era uma alegação assim para poder ter um argumento para dizer eu suspendi. E é importante também que as pessoas entendam o que é essa substância, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Bem, essa é um hormônio de crescimento, uma substância que ajuda o crescimento e não é proibida. Tanto é que a União Europeia, vários países dos Estados Unidos utilizam, são poucos os que têm restrições. Eu não recordo, mas entre eles a Rússia, né? Eles não querem. E o Brasil consegue segregar. Produção para a Rússia é 100. Mas aqui não é proibido, porque não é proibido pelo Código Alimentar, nem pela Organização Mundial da Saúde, mas eles não aceitam. E a gente tem que seguir, assim como outros países têm restrições ao uso disso, daquilo, e o Brasil cumpre para a Rússia com muito mais razão. E o país costuma ser muito rígido, né, com essas fiscalizações e essas legislações. Sem dúvida, sim. E nunca deu problema. Mesmo agora, quando anunciaram, os exportadores brasileiros, eles se ofereceram, nós vamos fazer contraprova. Mais um exame. Mandaram laudos que saiu daqui sem nada, não havia por que temer lá, né? Mas os russos nem fizeram esse exame, porque sabiam que não era esse o motivo. E talvez uma das provas aí dessa sanidade, desse cuidado que existe por aqui, seja a questão da gente não ter nunca presenciado um caso de gripe aviária no país, né, presidente Turra? O que nos ajuda muito, porque os países europeus, África do Sul, África como um todo, Europa, permanentemente um surto, inclusive agora na China, fortíssimo. A Índia também, apesar de não ser um grande produtor. Não temos ainda abertura do mercado, mas é um mercado também significativo para o mundo. Importante falar disso também, né, para que as pessoas entendam que existe esse controle por aqui, tanto para o que a gente consome e para o que vai para fora do país, né? O Brasil, nós procuramos fazer uma campanha permanente, massiva, forte, não só aqui, mas inclusive com os países limítrofes. Esses do Mercosul, permanentemente nós temos reuniões com eles para discutir métodos, para discutir formas, conceitos e ajuda mútua, principalmente técnicos brasileiros vão para lá para ajudar. Eu acho que isso tem sido muito produtivo. Presidente Turra, e com esses tantos cortes aí por parte do governo, o setor corre algum risco de ter algum repasse, não ter algum repasse que hoje tem, especialmente aí falando nesse controle? Pois é, nós o que mais precisamos é que exista o cumprimento das obrigações do Ministério. Principalmente fiscalização de portos, aeroportos, as vias de fronteiras todas, né? Isso, pelo menos até aqui, não. O que a iniciativa privada tem colocado muito dinheiro. A própria ABPA tem um fundo para uma emergência e ajuda e faz. E os privados investem muito nisso também. Ajuda muito o governo. Presidente Turra, além dessa entrevista, você comentou sobre a China e a gente tem acompanhado ainda aqui de longe o fechamento de centenas de fábricas lá na China nessa onda verde, né? No meio de tudo isso, o Brasil deve aí se beneficiar, considerando que a China é um importante comprador, Olha, hein? Nós estamos tirando esse proveito. Por exemplo, de leve, eles são os maiores produtores mundiais de carne suína. 50% mais da produção do mundo é deles. Mesmo assim, eles estão reduzindo o rebanho por problemas ambientais, principalmente escassez hídrica. Isso é muito forte. Então o Brasil, é óbvio, está aí, eu acho que é a bola da vez, todo mundo sabe, saiu uma pesquisa aí, 96% dos brasileiros urbanos disseram que consideram o agro a grande vocação do Brasil, e é mesmo. E essa semana nós tivemos aí o resultado da balança comercial do agronegócio de 2017, né, por parte do ministro da Agricultura, que mostra que o agro é responsável por 44% das exportações que saem aqui do Brasil, né? O que mais a gente pode avaliar desse balanço divulgado? Olha, eu acho que é o motor da economia e principalmente porque
Uma exportação do agro tem um sentido diferente. Nós importamos quase nada. O que nós exportamos é líquido. Nós temos aí um saldo da balança, eu não vi os números finais, mas sempre de 80%. Porque importamos 20%, exportamos 80%, o mais, o 100%. Então o Brasil, do agro é o Brasil, que é o motor da economia. Presidente Turra, começamos a entrevista olhando para trás, agora olhando para frente. O que a gente espera aí do setor de proteína animal agora em 2018, que está recém começando? Veja, eu acompanho muito de perto o nosso setor há 10 anos, mas o agro como um todo há muito mais. E nunca deu para a gente dizer assim, olha, eu prevejo que o ano que vem vai ser uma catástrofe. Óbvio que a gente trabalha com umas variáveis, por exemplo, o tempo. O tempo é um fator determinante para você ter uma safra boa ou ruim. Se a safra for ruim, é muito pesado para setores e etc. Né? Por exemplo, faltou milho, faltou soja. O Brasil é autossuficiente, é exportador. E até aqui que nós estamos falando, as coisas vão indo muito melhor do que encomenda. Tá certo. Então, 2018 a gente espera que seja aí bem positivo, né? Para o nosso setor, a previsão é de crescer, de ajustar umas questões e enfrentar alguns mercados, agredir mais alguns que têm potencial e entrar em alguns novos também. E com o aumento na demanda tanto interna quanto externa, a gente acredita que o Brasil está preparado aí para atender um possível aumento no consumo da carne de frango e suína especificamente. Tem uma capacidade ociosa boa, dá para crescer muito bem, sem dúvida alguma. Perfeito. Presidente Turra, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Prazer reencontrá-la aqui nesse programa, é muito bom. Da mesma forma. Esse foi então o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, e nós voltamos ao programa. E a empresa Monsanto veio até Mato Grosso do Sul para apresentar ao mercado uma nova cultivar de soja que deve ser lançada, que deve ser comercializada em 2020. Quer saber mais detalhes? Acompanhe agora a reportagem de Kleber Rabelo. Um novo patamar de produtividade. É assim que a Monsanto classifica a nova geração da soja que vem sendo desenvolvida pela empresa, a Intacta 2 Xtend. A tecnologia foi apresentada durante uma exposição de produtos agrícolas em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. Quem visitou o estande da Monsanto conheceu o produto através de uma experiência virtual. A soja com tecnologia Intacta 2 Xtend deve vir ao mercado com mais facilidades ao agricultor no manejo de plantas daninhas e lagartas, possibilitando o aumento de produtividade da lavoura. Essa é a nova revolução da agricultura. A gente está trazendo a nova era da soja com a terceira vez que a gente vai fazer isso como companhia. Então a gente trouxe a soja RR, trouxe a Intacta e agora a gente vai trazer a plataforma Intacta 2 Xtend, que a ideia é ter um outro patamar de produtividade, através de um controle melhor de lagartas, um manejo mais eficiente de plantas daninhas, produtos químicos específicos para aplicação no produto, enfim, um manejo mais inteligente para o agricultor. É a primeira vez que você vai ter um químico diferente, então você tem dicamba, que é um herbicida novo no Brasil, que não tem, e que ele vai ser aplicado na cultura. Então ele ajuda a um manejo mais eficiente e você melhora toda a proteção de lagarta que a Intacta já traz e adiciona a Spodoptera, que é uma lagarta importante hoje na agricultura. Existe uma expectativa grande que esse novo patamar seja similar ao que foi de Intacta para a RR. Mas quem vai dizer o quanto que é este patamar vai ser o agricultor. Então, a partir da safra 19, a gente vai ter um grupo de agricultores, do MS inclusive, testando esse produto nas áreas deles, nas condições deles e na realidade dele, para aí sim ele definir qual que é o valor, quanto que aumentou de produtividade. A tecnologia ainda não foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, mas já no ano que vem vai ser possível testar o produto. A previsão é de que a soja com tecnologia Intacta 2 Xtend seja comercializada a partir de 2020. A Monsanto escolheu Mato Grosso do Sul para apresentar a experiência virtual do novo produto. O gerente de lançamento de biotecnologia da empresa destaca que o agricultor sul-mato-grossense realmente se interessa por tecnologia agrícola e está sempre atento às novidades do setor.
Mato Grosso do Sul para a gente é muito importante, né? Pensando em soja, então, é um dos lugares muito críticos para o Brasil e principalmente pensando em adoção de tecnologia. O agricultor do Mato Grosso do Sul sabe o valor da tecnologia e rapidamente adota à medida que ele entende aquele valor para o campo dele. Então, nossa expectativa com o agricultor do Mato Grosso do Sul, assim como o Intacta, ele foi um grande parceiro para esse lançamento, e Intacta 2 Extend ele vai ser também e vai trazer junto com a gente essa tecnologia. Quem acompanhou a apresentação do produto ficou interessado nos componentes da nova tecnologia, levando em consideração os desafios e as dificuldades que o agricultor enfrenta para aumentar a produtividade. Hoje em dia, a dificuldade nossa de aumentar a produtividade está muito em cima da dificuldade de controle de plantas invasoras. E essa tecnologia parece que ela vai vir com mais um produto para estar auxiliando no manejo de plantas invasoras na cultura da soja. Eu achei que foi uma boa apresentação, bem dinâmica aí, que pode demonstrar para a gente que é um produto que vem para agregar aí na agricultura, né? Principalmente no controle das plantas daninhas de folha larga, que tem tido bastante dificuldade para o controle hoje. E é um produto ali que vem para somar e começar a produzir mais do que a gente está perdendo por causa dessas plantas daninhas. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com um assunto bem importante. Você já imaginou em ter um casamento com temática rural? Daqui a pouquinho falaremos sobre esse assunto. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. Faltando 4 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, produtor, na sua manhã de sexta-feira. E agora o assunto é sobre o cenário da pecuária em 2018. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com o novo presidente do Sindicato Rural de Alta Noroeste, Fábio Brancato, que falou sobre quais as perspectivas para o ano de 2018 para a pecuária brasileira. Veja. Todo mundo sabe, o ano que passou não foi nada fácil para o agronegócio brasileiro, especialmente para a pecuária, que viveu a maior crise da história. 2017 foi um ano muito difícil para o agronegócio como um todo, principalmente para o ramo pecuário. Nós tivemos, no final do ano de 2016 para 2017, a crise realmente chegou ao setor, teve um poder de compra muito pequeno pela população, então foi a primeira crise do ano. A segunda crise foi a carne fraca, que veio, abaixou a arroba muito significativamente, e também depois nós tivemos o Fundo Rural. A cobrança do Fundo Rural, que seria o terceiro fator que abalou também o mercado. E para que não fosse nada pior, nós tivemos a crise da indústria frigorífica. E aí foi uma queda muito grande na arroba e interferiu demais no setor do agronegócio, principalmente no setor pecuário. Para 2018, o novo presidente do CIRAM, empossado recentemente para o biênio 2018-2019, acredita numa estabilidade do setor. Mas na pecuária propriamente dito, nós não vemos um grande avanço. Eu acho que nós vamos ficar nesse patamar da arroba, se nada acontecer no país, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então nós não vamos ter grandes avanços. Acreditamos num crescimento significativo da exportação, mas essa exportação ainda não é tão abrangente, em torno de 25%, de 20% a 25% da nossa produção que é exportado. Então, nós acreditamos o quê? Que estamos num patamar. A reposição já voltaram aos valores que o mercado atingiu e temos condições, assim, de subir um pouquinho ou cair um pouquinho. Então, nós não acreditamos. Por quê? O poder aquisitivo também não está, nós estamos em crise e o poder de compra da população ainda não reagiu muito bem. Mas as projeções de um cenário estável para o agronegócio brasileiro neste ano podem ser afetadas por fatores que hoje ainda estão incertos. Aspectos políticos como as reformas da Previdência e tributária, além do temido Fundo Rural, podem interferir diretamente nos resultados econômicos de 2018.
Se continuar com a cobrança do Fundo Rural, que nós acreditamos que é uma bitributação, mas isso vai causar o quê? Um custo a mais na nossa produção. Nós temos que nos preocupar o quanto que é a nossa arroba produzida, nós temos que nos preocupar o quanto que custa essa arroba para a gente, e com essas mudanças, se houver a cobrança do Fundo Rural retroativo, o setor vai abalar muito, porque são 5 anos de retroatividade e aí vai abalar muito o poder aquisitivo do produtor. A orientação para o produtor é adotar medidas cautelares. A principal é ter o controle do seu negócio. Saber quanto custa a sua arroba. Quando você adquire um bezerro, se você comprar ele bem comprado, você consegue fazer com que a sua rentabilidade aumente. E se você souber o custo de produção, nunca abandonando as novas técnicas. Se você tiver estrutura, continue fazendo semi-confinamento, continue fazendo confinamento como ferramenta, mas o mais importante é ter esses custos todos na sua mão, para você saber o que fazer no momento certo e na hora certa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Casamento rural é uma tendência para quem busca casar no campo. E em 2017 nós abordamos esse assunto aqui no Bom Dia Produtor e você vai rever esse assunto daqui a pouquinho. Tem para você aqui um recado antes de passarmos à matéria. Você pode participar do Bom Dia Produtor, nosso contato é 67992647810. Você pode interagir com a gente. Agora sim, nós vamos falar sobre um assunto que já é tendência em todo mundo, que é o casamento temático, casamento em áreas rurais. Nós abordamos o assunto em 2017, você vai rever agora uma entrevista do Bom Dia Entrevista. É muito comum ver casais fazendo pré-casamento ou mesmo realizando o casamento neste belo cenário rural. Pessoal, um exemplo, nós encontramos vários vídeos pré-casamento cujo tema é o ambiente rural. Para você ter uma ideia, a dimensão do que estamos falando, nós temos 2 exemplos que nós separamos para você. Veja. Girl, it's high time I tell you, no more messing around. Time to lay these cards on the table and just throw it on out. I'm talking you and me with the same street name, same last name, same everything. It's a real thing, a how feel thing. So I'ma go on and take a swing. You find a spot and I'll find the money. You be the pretty and I'll be the funny. You plant the flowers, I'll plant the kisses. Baby, let's get right down to business. I'll hang the pictures, you hang the stars. You pick the paint, I'll pick a guitar. Sing you a song out there with the crickets and the frogs. You name the babies and I'll name the dogs. Yeah. You can park your car in the driveway. I'll park my truck in the grass. I'll put a little swing on the front porch. If you put a little tea in my glass, watch the sunset from a gravel road. Kiss me in the kitchen on your tippy toes. Still loving on you when the rooster crows. Watching way more than the garden grow. You find the spot and I'll find the money. You be the pretty and I'll be the funny. You plant the flowers, I'll plant the kisses. Baby, let's get right down to business. I'll hang the pictures, you hang the stars. You pick the paint, I'll pick a guitar. Sing you a song out there with the crickets and the frogs. You name the babies and I'll name the dogs. Yeah, laying next to you every night sounds like a damn good life. You find the spot and I'll find the money. You be the pretty and I'll... Você acompanhou vídeos de 2 casais e agora vem a pergunta, será que isso é uma tendência? E nós perguntamos para o idealizador do drone casamenteiro e também especialista em fazer vídeos de casamento, ou melhor, de pré-casamento, que é o Gabriel, que falou com a gente. Ô Gabriel, esse tema vai sendo pedido
pelos casais fazer gravações em áreas rurais? Bom dia. A Flydrone começou o ano passado com a ideia de criar algumas possibilidades de fazer imagens aéreas com drone, e a ideia era criar uma imagem de um ângulo diferente. Como que surgiu a Drone Casamenteiro? A Drone Casamenteiro foi a ideia de trazer essas imagens também para o casamento. E como hoje acontece muito casamento no campo, a ideia foi conseguir colocar esse drone também nesses pré-casamentos, que é uma tendência hoje muito grande de mercado. Então, consequentemente, o casamento no campo cresceu esse mundo de casamentos e conseguiu agregar o drone nesses pré-casamentos e nesses casamentos, que hoje é sim uma grande tendência de mercado. Acredito que cresceu em torno de 30% a 40% aí, principalmente usando trilha sertaneja, trilha romântica junto com casamento no campo. Ok? Obrigado, um abraço. E o rural como inspiração para os casamentos em todo o Brasil é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui o jornalista especialíssimo em casamento, ele que é idealizador do blog Vestidos para Casar. Para você ter uma ideia, tem mais de 180 mil visualizações no YouTube e ele vai contar para a gente sobre essa tendência que nós observamos. Será mesmo que é uma tendência casamento agora em fazenda, no campo? Bom dia, Paulo, Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Elaine, é um prazer, obrigado pelo convite. Realmente, sim, uma tendência casar no campo. De 10 casamentos que acontecem, 5 são no campo. E eu costumo dizer que é por uma questão de estilo ou de afinidade com o cenário, né? Profissionais e proprietários de estâncias, né, estão abrindo as portas para isso e estão vendo isso como uma fonte de renda também. Exatamente, a gente tem percebido muitos casamentos em fazendas, porque eu tenho certeza que o produtor cuida com tanto esmero, a esposa, os filhos, e isso a gente vê abrindo agora para esse mercado de casamento. E qual que é o perfil de casal que busca casar no campo? Então, o casal que busca casar no campo, ele geralmente tem uma afinidade, né, uma ligação com isso. Pode ser uma questão cultural da família ou por questão de profissão que escolheu e acaba escolhendo casar no campo. É um casamento mais íntimo, apesar de ser no campo, ter bastante pessoas, mas é um casamento mais íntimo, é um casal que busca uma liberdade, né, nessa atmosfera. Então, é um casal que tem realmente essa ligação de casar no campo, de estar em contato com a natureza. É o perfil desse casal. E olha, os profissionais envolvidos neste mercado, eles têm que estar alinhados com esse estilo de casamento? Sim, com certeza. Vai desde o convite até a escolha do cardápio do buffet, né? Então, a identidade visual tem que estar com a ligação, com essa ligação do campo, da atmosfera rural até, né? O cardápio, às vezes, o casal escolhe um churrasco no chão, né? E vai em relação ao look também, né? Por ser um casamento mais informal, né? É um look mais despojado, a noiva vai com um vestido mais leve, o noivo não precisa estar de gravata certinho, com aquele terno, igual um casamento engessado na igreja, né? É mais um pouco mais livre, mais tranquilo. E você, inclusive, fez um editorial voltado aí para casamento, mas inspirado também no campo. Vamos dar uma olhadinha nas imagens e aí você me diz por que você resolveu usar o tema, então, rural, para estampar esse belo editorial voltado para as noivas. Então, eu sempre faço editoriais, né? E a proposta de fazer um editorial no campo era fazer essa ligação entre o rústico, o romântico, a beleza, a elegância da noiva, com a rusticidade do cavalo no campo. Então, essa foi a ideia de criar o editorial. E olha, a gente vai aproveitar, a gente está falando desse mercado de casamentos, e nós encontramos um casal aqui de Mato Grosso do Sul que fez o maior sucesso e depois que foi feita, inclusive pelo um site, uma matéria, eles foram procurados por todo o Brasil porque o tema foi rural. Estamos recebendo a Renata e o Tony, que já estão aí, fizeram já 1 ano de casados, né? Vai fazer 2. 2 anos de casados e a gente vai dar uma olhadinha no vídeo como é que foi esse grande evento, esse grande casamento que foi completamente com tema rural. Por que você resolveu escolher esse tema? Então, eu sempre já tive essa ligação com
com esse meio, né? Eu sempre gostei muito do sertanejo, desde sempre. E quando eu conheci o Tony laçava, ele doma cavalo. Então, comecei a me inserir mais ainda nesse meio. E os pais deles moram numa chácara. E desde que a gente começou a namorar, a gente senta na varanda da casa e idealiza o casamento ali na chácara, né? Então, a gente sempre gostou muito. E aí, quando a gente decidiu fazer o casamento, a gente falou, não, vai ser dessa forma. E aí eu comecei a buscar né, em vídeos, na internet, casamentos country, casamentos nos Estados Unidos, que tem mais um pouco essa pegada rural. E aí a gente começou a procurar mesmo os fornecedores. E olha, ele teve direito aí a vários, até vou perguntar para a equipe, tá? Imagens para ver se vocês conseguem pôr o casamento, para a gente poder ver, porque a gente separou e é muito bonito, inclusive teve feno e até touro mecânico, é isso mesmo, Tony? O touro mecânico foi reivindicação sua. Foi, essa foi. Eu falei, era o meu presente para os padrinhos, né? Porque eu queria ver os padrinhos brincar um pouco, a gente abriu a festa com o touro mecânico, mas foi umas coisas que a gente teve que colocar meio que na cabeça da decoradora, que não queria deixar, não. É isso que eu perguntar. Em questão da decoração, você estava me dizendo que até foi um pouco complicado, porque é outra linguagem. Acho que o pessoal ainda não está muito acostumado, né? Então, fica um pouco com receio de fazer dessa forma. A questão do feno, que foi um pouco difícil da decoradora aceitar, e eu falava, não, eu quero, eu vejo em fotos, os casamentos nos Estados Unidos são assim, eu quero. E aí, no final, ela acabou abraçando a ideia e ficou maravilhoso, né? E, outra particularidade é que todas as madrinhas e ela, inclusive, entraram de bota. Como foi convencer? Foi fácil? Não foi muito, assim. Eu chegava para as madrinhas e falava, olha, gostaria muito que você fosse minha madrinha, convidava e falava, mas tem um porém. A roupa, aí eu mostrava, tinha foto uma amiga minha que é estilista desenhou o vestido. Eu falava, e é a bota, e aí as pessoas ficavam meio assim, assustavam um pouco, falavam, não, mas a gente vai correr atrás se você às vezes não usa, porque às vezes são pessoas que, né, tem amigos meus que não têm o hábito de usar, e aí a gente correu atrás, emprestam daqui, dali, para poder todo mundo estar nesse estilo. Dos padrinhos também a gente teve que correr atrás também, de bota. E até o próprio convidado também, né, que a gente colocou o traje, era um country fino. Country também, Convidado inclusive também. seu look também. Todo. E aí a gente estava até conversando que, só para você de casa ter uma ideia, fez tanto sucesso, mais de 1 milhão de visualização? Tem, Facebook. Então o Facebook tem Facebook. E inclusive também eles foram procurados por todas as regiões brasileiras para dar ideia, para auxiliar. Você se surpreendeu com esse resultado? Muito, muito. Logo que a gente postou o vídeo, e aí eu conversava no final do dia com o Tony e falava, amor, mais de 10 pessoas estão me adicionando, e aí cada dia ia aumentando essa quantidade de gente adicionando. E olha só porque fez tanto sucesso, a gente agora está tendo acesso às informações, um belo casamento, viu, gente? Renata, Tony, foi 1 ano de preparação? Foi 1 ano, assim, que a gente foi correr atrás dos fornecedores. Foi 1 ano. Me diz uma coisa, o que foi mais difícil? Mais difícil? Pagar. Foi difícil. Com certeza, pagar é a parte mais. Eu acho que é gostoso, é muito gostoso. Eu acho que foi idealizar o que assim, a gente procurou muito, sempre pensou, mas na hora de fazer mesmo... Olha as madrinhas, que tinha que lindas. ver posição de sol, posição de não sei o quê, então foi meio puxado isso, sabe? E me diz agora... E o legal de um casamento no campo é que ele pode ser rústico, mas ele pode ser chique, ele pode ser elegante. Então, não tem por que ser grotesco, né? Então, esse que é o bacana. E a gente pode ver nas imagens do casamento deles. Casamento belíssimo. Agora, me diz, só para a gente poder finalizar, que o nosso tempo aqui também é bem curtinho, em relação ao vestido, foi de couro o seu vestido? Foi. A parte de cima eu fiz de couro de piton. Né? Então, foi também um pouco difícil, assim, quando eu acabei fazendo a parte de cima numa sapataria. Uma sapataria que a minha cunhada conhece o dono, e aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu vim trazer uma ideia diferente, eu quero ver se você aceita, eu quero fazer a parte do meu vestido de couro, e aí até para correr atrás da parte, assim, até ele não é tão branco, não foi tão, porque a gente não conseguiu achar o couro de piton tão na cor branca, então foi numa cor mais... um begezinho, um nudezinho.
Que lindo esse vestido também. Olha lá, que coisa linda. E aí a parte da franja, né? A parte da franja atrás para remeter no country e tudo, né? Muito pra bacana. Tá tudo ligado. Me diz uma coisa, Paulo, já que a gente está aqui só para finalizar, tem muita gente sintonizado que também vai casar, está se preparando para casar, se inspirou pela bela história da Renata e do Tony, quer casar também no meio rural, com esses temas mais rústicos. Que tipo de vestido, vamos reforçar, que tipo de vestido é indicado para você que vai casar aí no campo? Então, é um vestido leve, né? A cauda dele não pode ser muito grande, porque vai arrastar, às vezes está no chão de terra. Então, é um vestido leve, fluido, sem muito brilho, porque geralmente o casamento no campo é durante o dia ou no entardecer, então não precisa de muito brilho. E o noivo também, né? Um look mais despojado, um terno não preto, ou num azul, ou num tom mais creme, às vezes até de bermuda. De bermuda pode? De bermuda também. Olha só. E até para tirar uma dúvida, a gente pensa que mês de maio é mês de casamento, mas não é mais não, né? Inclusive, mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, que sai o 13º, são os meses que estão sendo mais aí o pedido dos casais. É isso mesmo? O cenário vem mudando, né? Em relação ao Dia das Mães, o mês de maio, então acaba sendo um mês muito caro, acaba encarecendo, né? Em relação a flores, para decoração. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro tem sido uma época bastante solicitada para os casamentos. Tá certo. Olha, muito obrigada. Nós conversamos com o Paulo Vitor, ele que é idealizador do blog Vestidos para Casar. Depois você acessa vestidospracasar.com.br. E também a gente quer agradecer a Renata e o Tony, que vieram gentilmente, tiveram que aí dar um tempo no trabalho, vir para cá, mas atenderam a gente para mostrar para você que é possível se ser chique, ter um casamento bonito e usando o tema rural, que é você, produtor, produtora, e trabalha incansavelmente todos os dias e também vem inspirando histórias de amor e já tem um filhinho de 11 meses. Temos, um filhinho. Bacana. Vai fazer semana que vem, 11 meses. Que gracinha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas informações. Obrigada. É o campo inspirando também o mercado de casamentos. Instabilidades tropicais voltam a beneficiar os pastos na região norte do país. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, quais são as previsões para essa região para a próxima semana. Juliana? Isso mesmo, as instabilidades ainda persistem na região norte. O solo já segue com bastante umidade, índices de 80% na área em azul e até 90% nas áreas em rosa. Nos próximos 5 dias a chuva persiste e ainda persiste de maneira intensa. Tem previsão de acumulados elevados de até 100 milímetros aqui no Tocantins, no Pará também. E nas demais áreas a chuva ocorre de maneira bastante abrangente e com forte intensidade. Já durante a segunda semana essa chuva já começa a perder intensidade aos poucos, mas o Tocantins e o estado do Pará ainda devem seguir recebendo chuvas bastante expressivas. Apenas durante a terceira e última semana é quando a chuva perde intensidade da maior parte da região. E as instabilidades mais fortes migram aqui para a faixa oeste. O Acre, o Amazonas e Rondônia é que passam a receber as pancadas mais fortes. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva abrangente na maior parte da região norte, os pastos mantêm bom ritmo de crescimento, porque o solo também segue com bastante umidade. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Francisco Turra, presidente executivo 18 minutos da Associação pelo horário de Brasil. Brasília e nós vamos agora até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, saber como que estão as negociações do mercado financeiro e também preço de mercado para café, para a arroba do boi gordo. Vamos lá falar com o Walter Puga. Ô Walter, quais são os destaques nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, vamos como sempre, não, Antônio? Começando pelo café. Eu repito aqui, nós temos mais ou menos uma ordem. Começamos pelo café logo cedo. A cafeicultora acompanha conosco o que ocorre no mercado. Lembrando que ontem café arábica voltou a perder preço no mercado internacional, tendo como referência os negócios na Bolsa de Nova York e aqui na B3, né, onde há negociação de café arábica. Mas café robusto é negociado em Londres, até que teve um movimento de alta, uma recuperação no final do dia, em alguns contratos alta de mais de 0,5%. Bom, tivemos continuidade de queda para café arábica negociado no mercado de bolsa e isso também ocorre no mercado físico, viu? Porque no sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, era negociado ontem até R$ 435 a saca, ou seja, os preços sob pressão. No Cerrado Mineiro, ainda R$ 445 a saca, segundo Safras e Mercado. Agora, café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, em torno já de 300...
395, 400, no máximo R$405 a saca na média de safras e mercado. Então o café tem pressão, não só no mercado de bolsa, mas também no mercado físico. Aliás, o CPEA já constatava ontem uma queda de quase 1% para café arábica na média dos negócios em São Paulo. Veja os números do CPEA, porque em média ontem, café arábica era negociado a R$ 439,89 por saca, uma baixa de 0,97%, quase 1% de queda entre os dias 31 e 1º de fevereiro. Ou seja, fevereiro já começa com uma queda de quase 1% para café arábica, pelo menos na média do CPEA, né? Agora, indicador para café robusta, que o CPEA apura diariamente no Espírito Santo, você tem agora na tela do seu televisor. Café robusta até que teve uma recuperação ontem no indicador do CPEA. Você acompanha agora, café robusta sobe para R$ 319,08 a saca em média, entre os dias 31 e 1º de fevereiro, uma alta de 0,61%. Então, para o café robusta, cuja perda em janeiro no indicador foi de quase 12%, agora, no início de fevereiro, uma recuperação. O primeiro dia de fevereiro já mostrou uma recuperação. O que acontece neste momento nas principais bolsas do mundo, você acompanha comigo agora. Você tem na tela do seu televisor os preços de negociação, negócios efetivamente realizados lá na Bolsa de Nova York. E o café arábica volta a perder preço no mercado americano. Café arábica negociado para março cai para $1,20 por libra-peso, recua agora quase 0,5%, perde 60 pontos. Café arábica negociado para maio de 2018, em maio deste ano, a $1,23 por libra-peso, recua agora também quase 0,5%, perde 60 pontos. Não é diferente para os contratos negociados nos vencimentos mais longos, né? Setembro, que é referência para produtor brasileiro, já que é o término da nossa colheita, perde agora 55 pontos. Então, café arábica lá fora continua sob pressão e eu falo de café arábica. Agora, café robusta. Café robusta vinha em alta ontem na Bolsa de Londres. O que ocorre agora você tem na tela do seu televisor. Neste momento, no mercado londrino, tendo como referência a antiga Life de Londres, né? Agora ICE, o mercado reage em baixa de novo. Depois de uma alta ontem, perde agora entre 5 e 6 dólares por tonelada. Distância ainda daqueles 1.800 dólares a tonelada que o mercado esperava que fosse mantido nos primeiros meses do ano. Contrato para março a 1.764 dólares a tonelada, recua agora 5 dólares por tonelada quando comparado ao valor de ontem. Contrato de maio a 1.747 dólares também recua. Não é diferente para os demais contratos futuros. Portanto, Londres agora devolve os ganhos de ontem, devolve quase todos os ganhos de ontem que acabamos por registrar lá no fechamento dos negócios. Enquanto isso, o que ocorre com o café arábica no mercado brasileiro? Aqui na B3, no segmento mercadorias, o antigo segmento BMF, você acompanha comigo na tela do seu televisor os primeiros negócios desta manhã. Café arábica que sobe, mas sobe muito pouco, sobe 0,16%. O contrato para março a 153 dólares a saca ganha agora 25 centavos de dólar por saca. E o contrato para setembro deste ano, que estava a 153,55, ganha também 25 centavos de dólar por saca, sobe agora para 153 dólares e 80 centos a saca. Café arábica continua sob pressão no mercado, embora nós tenhamos, neste momento, alguma recuperação para as cotações do café aqui na B3. E agora, 9 horas e 23 minutos, horário de Brasília, passamos pelo mercado do café, vamos para o mercado do boi gordo. Não sem antes lembrar que uma liminar da Justiça barrou o embarque de animais vivos do Minerva no Porto de Santos, que, aliás, já vinha planejado desde o ano passado, né? Ocorreram embarques, mas uma ONG chamada Fórum Nacional de Proteção Animal impediu esse embarque através de uma ação na Justiça. Uma liminar da Justiça Federal concedida à ONG Fórum Nacional de Proteção Animal impediu o embarque no Porto de Santos de 27 mil bois que estavam sendo embarcados pela Minerva em um navio com destino à Turquia. Mais uma remessa de gado vivo para a Turquia e agora impedida por um juiz federal. O juiz federal Djalma Moreira Gomes determinou a suspensão imediata das operações de embarque no porto até ordem posterior a ser proferida à vista de um relatório de inspeção. Em nota, a Minerva Foods disse que apenas que reitera, defende que a exportação de bois vivos é uma atividade regulamentada e que esse processo segue todos os procedimentos adequados para preservar o bem-estar dos animais. Mas no pedido feito à Justiça, o advogado da ONG
Fórum Nacional de Proteção Animal, Ricardo Catani, afirmava que, seja por terra ou por mar, o sofrimento causado por traumas, temperaturas adversas, falta de alimentação e água, exaustão e falta de condições higiênico-sanitárias é evidente. Ele alega que os animais são torturados nessa viagem. Um veterinário designado pela Justiça deve realizar agora uma avaliação da situação que pode ou não reverter essa decisão da Justiça de embarque de animais vivos pelo Porto de Santos. Enquanto isso, os números do governo, números do Ministério da Indústria e Comércio, apontam que a exportação de carne bovina cresceu 14% agora no mês de janeiro, já carne suína recuou 17%, exportação de frango caiu 6%, mas carne bovina aumentou. O Brasil embarcou 14% mais carne bovina em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, comparando janeiro deste ano com janeiro do ano passado, aumentamos a exportação em 14%. Já as exportações de carne de frango e carne suína in natura recuaram. Carne de frango recuou 17%, carne suína recuou 6%, ou seja, tivemos aí uma baixa na exportação de carne, quando falamos de frango e carne suína. Em carne bovina foram exportadas aí quase 100 mil toneladas no primeiro mês do ano, ou seja, 14,2% mais do que em janeiro do ano passado. Mas, de qualquer maneira, 8,4% abaixo daquelas 108 mil toneladas que nós embarcamos em dezembro. Ou seja, entre dezembro, no final do ano, e janeiro, embarcamos menos. Mas, comparando janeiro deste ano com janeiro do ano passado, aumentamos. A receita com carne bovina, ela foi quase 21% maior, viu? Ela somou mais de 425, quase 426 milhões de dólares. Bem acima daqueles 352 milhões de dólares obtidos em janeiro do ano passado. Agora, comparando com dezembro, já também não tivemos aí um avanço, não. Tivemos um recuo de quase 9% no faturamento. Faturamos em dezembro passado quase 467 milhões de dólares. Agora faturamos aí 425, quase 426 milhões de dólares. Portanto, houve uma queda no faturamento entre dezembro e janeiro, mas um aumento no faturamento do boi gordo. Bom, o mercado físico do boi gordo permaneceu com preços estáveis nesta quinta-feira ontem. Em São Paulo, o preço indicado é ainda R$ 148,00 arroba, isso em São Paulo. Em Goiás, arroba na faixa de 136. Minas Gerais, R$ 138,00 arroba, também estável. Mato Grosso do Sul, R$ 136 arroba, média em Dourados. E no Mato Grosso, R$ 133,00 arroba, média apurada pela consultoria Safras e Mercado. Agora, com menor oferta de animais, as vendas de carne estão enfraquecidas. O indicador boi gordo do CPEA oscila muito. Ontem a queda passava de 1%. Veja na média apurada pelo CPEA. A apuração do CPEA mostra uma queda de 1,10% entre os dias 31 e 1º de fevereiro. Ou seja, fevereiro já começa com uma queda mais acentuada para as cotações do boi gordo, pelo menos no indicador do CPEA. R$ 144,40 por arroba em média. E bezerro? Bom, bezerro apresentou uma leve recuperação. Bezerro no indicador CPEA terminava o mês de janeiro com queda de 2,30% aproximadamente, mas ontem, primeiro dia do mês de fevereiro, teve uma reação. Reação tímida, é verdade, uma reação muito pequena, não altera o quadro que nós temos visto, mas sobe para R$ 1.146,15 por cabeça, em média, bezerro negociado lá no Mato Grosso do Sul. Aqui na B3, ontem nós tivemos queda para as cotações do boi gordo no mercado futuro. É uma queda leve de 10, 15, no máximo 30 centavos por arroba, mas foi uma baixa. E os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Boi gordo negociado aqui agora continua sob pressão. Mercado futuro do boi gordo agora recua para R$ 144,50 arroba, perde 20 centavos de real por arroba quando comparado ao valor de ontem do fechamento no mercado. O contrato de março estava a 144, já cai 10 centavos, recua para R$ 143,90 arroba. E o contrato de abril mantém, ainda não há negócios até agora, mantém esse movimento de baixa que ocorreu ontem a R$ 143,75 arroba. A queda mais acentuada ocorre no vencimento de outubro, que é referência para o confinador. Ainda mantém negociações agora acima de R$ 150 arroba. Mas veja, a queda é acentuada, a queda é de quase 0,60%
comparando os valores de ontem com os valores de hoje. E essas são as principais informações de destaque. Durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos preços no mercado, nos principais mercados do Brasil e do mundo. Mas antes de encerrar, vamos rapidamente para o mercado de câmbio, porque ontem o dólar já encerrava na faixa de 13,16, no máximo chegou a ser negociado a 13,16 mais 90. Durante o dia a moeda até que oscilou mais, viu? Chegou perto de R$ 3,20. Agora veja o que está ocorrendo neste momento. O dólar se aproxima de novo de R$ 3,20, valores mais altos de ontem. Alta de 0,88% a R$ 3,19 mais 70. Dólar tende a manter cotação durante o dia de hoje na faixa de 13,19 e 13,20, é o que indicam os analistas de mercado nesta manhã. É esperar para conferir. Antônio, eu encerro por aqui a minha participação no Bom Dia Produtor. Eu volto sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Walter Puga volta na próxima segunda-feira, junto com o Bom Dia Produtor, às 7h15 da manhã. Outras informações do agronegócio brasileiro e mundial você confere daqui a pouco, meio-dia, no Agricultura BR, com Fabiano Reis e com Juliana Comparim. Para você, um ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira.